capítulo 11 de Lucas, a partir do verso 1. Irmãos, nós falaremos no ano que vem sobre o tema portas abertas. Eu não quero antecipar o tema em si, mas eu quero falar sobre um tipo de porta que a gente precisa conectá-la na nossa vida. E normalmente quando a gente fala de porta, a gente já imagina uma casa, paredes ou até uma chave. Porque toda porta é necessário ser aberta só por meio de uma chave, de uma tranca, de alguma segurança. Existe uma real chave aqui nesse texto. E é sobre esse texto que a gente consegue ter acesso sobre uma porta que realmente precisa ser aberta na minha e na sua vida. Não é um passo a passo para você ficar rico. Não é uma chave que eu vou te dar e você vai acessar uma multiplicação. Não, não tem nada disso. Existe uma porta que é necessário ser aberta e ela é extremamente bíblica. E é sobre ela que eu quero falar com você. Olha só, capítulo 11 do Evangelho de Lucas diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos o pão nosso cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. A oração sacerdotal do Pai Nosso. Só que no verso 5 ele diz: então lhes disse, suponham, agora Jesus vai ensinar por meio de uma parábola. A palavra parábola, ela tem um prefixo e um sufixo. Para quer dizer lançar, do grego, e bola ao lado. Então, a parábola é um conto espiritual com exemplos naturais. Então, para que Jesus ensinasse o sobrenatural, ele precisa ensinar a partir do que temos de referência. O nome desse fenômeno carrega um nome esquisito, que chama antropomorfismo. Meu Deus. Se você falar 3 vezes correndo, batizado. Entende? Antropomorfismo, ou morfologia, ou até mesmo um exemplo alegórico. Então Jesus vai ensinar um conto da realidade celestial usando exemplos naturais. Nada melhor do que contextualizar. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser contextualizada, não confunda. Atualizar é como se ela fosse antiquada, se ela estivesse velha, caduca. Você não atualiza o iOS se ele não precisa de uma nova versão. Você só vai atualizar um sistema quando ele já se tornou passado. A Bíblia, como diz Billy Graham, ela é tão atual e mais atual do que o New York Times de amanhã. Forte isso, né? Então, a Bíblia precisa ser contextualizada. E aqui Jesus contextualiza com exemplos que eles tinham. E ele fala assim, ó: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, e recorra a ele à meia-noite e diga: irmão, quem que procura amigo meia-noite? Só se o cara for realmente chato, né? A pessoa que não tem um desconfiômetro. Mas tem hora que tem que procurar. Então Jesus já começa a ensinar que a porta que ele quer que a gente acesse, e a oração é dentro desse exemplo. Primeiro, que a oração é a procura de um amigo. E fala, amigo é quem tem intimidade. Sim ou não? Amigo de verdade, não é os da onça, não. Quem aqui, graças a Deus que a gente não tem amigo da onça, não é verdade, irmão? Então, na verdade, amigo fala de intimidade. Então, a oração tem tudo a ver com intimidade. O exército já chegou aí. Aleluia. Somos o exército de Cristo. Então, ele diz assim: e o que estiver, olha só, suponha que vocês têm um amigo e que recorra a ele à meia-noite. E diga: amigo, empresta-me 3 pães. Já não basta ter intimidade com o amigo. Isso aqui é só para amigo mesmo, irmão.
Só um amigo atende o telefone do outro amigo meia-noite ainda para emprestar dinheiro, ou qualquer outra coisa. Então a oração está conectada a uma intimidade real. Amém? Até aqui? Porque meu chefe chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. Em outras palavras, a oração é o meio pela qual se abre uma porta para que nós tenhamos, por parte de alguém que temos uma intimidade, para pedir algo que nós não possuímos, para nos socorrer em momentos necessários. Isso é uma oração. Olha que precioso isso. A oração está conectada a esse exemplo aqui. Então você e eu já precisamos aprender que orar é já ter certeza que nós não vamos pedir um estranho. Isso é forte. Primeira chave da porta aberta. O crente não ora em vão. Quem está do outro lado é seu amigo. Só um amigo atende o telefone de madrugada, porque ele tem o seu número salvo. Se é estranho, você pode até atender, com medo, pensando que é alguma coisa séria, mas normalmente a gente não atende. Por que eu estou usando esse exemplo? Para você entender que a oração, ela tem resposta, porque quem está do outro lado e pode nos ajudar, nos conhece. E nos conhece antes mesmo da ligação ser feita. Porque a Bíblia diz em outro lugar: antes que saia sequer uma palavra dos vossos lábios, eu, diz o Senhor, já conheço todas elas. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. A oração, ela é uma porta aberta, mas não basta ter uma porta aberta. É como se você chegar dentro de uma concessionária, comprar um carro e sair de ônibus. Não faz sentido. Você precisa comprar o carro, entrar dentro do carro e sair com o carro. A oração é exatamente esse crédito que possuímos dentro dessa concessionária do favor e do cuidado de Deus, que nós oramos, entramos e precisamos sair com aquilo que nós estamos pedindo. Não quer dizer que entrar dentro de uma concessionária você leva o carro que você quer. Dentro da concessionária de Deus, você leva o carro que você precisa e não que chama atenção aos seus olhos. Não adianta entrar sem saber dirigir, querendo sair com uma Ferrari, você vai se estragar tudo. É por isso que você não sai da oração com resposta do que você só quer. Você sai da oração com o que Deus tem para mim, para você, do jeito dele, da cor dele, da maneira dele, da forma dele, porque é ele quem faz. É dele o querer e também o efetuar. Quantos conseguem compreender isso? Então ele está continuando dizendo ainda: porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Jesus está mostrando que a oração é também um pedido de socorro. Irmãos, nós somos limitados, as coisas acabam. Acaba dinheiro, acaba alegria, energia, sono, acaba comida na despensa, acaba a paciência, acaba às vezes até o amor, irmãos. Por isso que a gente precisa do verdadeiro amor para nos renovar. Se tem uma coisa que depois do pecado aconteceu com a terra, é acabar, as coisas acabam. Até a vida acaba com a brevidade dos dias, acaba tudo. Mas Deus é aquele que pode fazer tudo novo de novo. Então preste atenção. Hoje eu estou bem coach, quase um coach, só o sangue do cordeiro, nada contra. Mas acho que o coach tem que ser dentro de um consultório, não no púlpito, só acho. E o que estiver dentro, responda. Então você bateu meia-noite lá no seu amigo, o seu amigo está lá dentro.
Aí ele grita assim: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estão deitados. Em Israel, deixa eu te explicar uma arquitetura aqui. Toda casa que só tem um quarto, isso é muito comum em Israel, e principalmente no tempo de Jesus, se subia a escada e os quartos eram sempre na eira. Por isso que no Mateus 24, no sermão escatológico, Jesus diz assim: quando você estiver no telhado, não desça por dentro da casa, porque pode ser tarde demais. Por quê? Se a pessoa que estivesse no quarto e descesse por dentro, porque se tinha duas escadas, uma do lado de dentro da casa, do quarto, para o pavimento, para o térreo, e uma escada para a laje, que a gente chama aqui hoje, no Brasil, uma escada do lado de fora. Quando os romanos cercaram Jerusalém para invadir e destruir o templo, se você descesse pela escada de fora, existia ainda uma possibilidade deles não te pegarem, porque eles estavam entrando dentro das casas pelas portas. Então Jesus falou assim: não desça do eirado quando chegar aquele dia, mas por fora. Então o quarto ficava na laje. Se o amigo batesse lá na porta para chamar o amigo para emprestar pão para ele, o que acontecia? Da laje até embaixo ele já acordou a família inteira. E isso incomodava todo mundo. É a mesma coisa. Eu moro hoje num prédio de 13 andares. 6º andar, no meio. Se a Fernanda me gritar lá, cismar, quiser fazer uma serenata de amor para mim, ela acorda só eu? Não. Grande possibilidade não. Eu sei que ela quer fazer isso, mas eu não vou deixar. Mas se ela começar a gritar, me perturbar, ou me pedir alguma coisa: ô tia, só eu que acordo, irmão? Não, só se também outras pessoas tiverem um sono muito pesado. É isso que está acontecendo aqui. Quando você ora, é a mesma coisa de você entrar na casa de um amigo e acorda todo mundo que está dentro da casa. O que isso tem a ver? Olha só que profundo isso. Aí a pessoa que é seu amigo acorda e fala assim: olha, já são meia-noite e a porta já está fechada. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Por quê? Porque esse amigo perturbou o sono daquela família. E ele respondeu de forma lógica: eu não posso te atender porque a porta está fechada e já são meia-noite. Aí você pensa: Tiago, como é que está conectado com a oração? Se você acabou de dizer que a oração é tomar posse daquilo que Deus já nos deu de acesso. Se agora ele está falando que a porta está fechada e que já é tarde da noite e que ele não vai poder atender o seu amigo. Olha o que Jesus diz: eu digo, embora ele não se levante para dar o pão para o seu amigo, porque não quer dizer que isso é a hora que Deus tem que fazer, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Olha isso aqui, olha essa porta. Jesus está dizendo que a oração, ela pode muitas vezes não ser atendida, justamente porque nós estamos importunando. Não é pelo muito orar que recebemos, mas até a importunação traz também uma resposta. Se importunar já dá resposta, imagina quando essa oração está conectada com a vontade de Deus. Aí que a gente recebe, irmãos. A chave das portas abertas não é conhecer gente. A chave das portas abertas não é ter acesso de network. A chave das portas abertas não é atalho, é conhecer o dono da porta, o carpinteiro. Porque quando a gente ora, busca, clama, a Bíblia diz que nós recebemos. A única maneira de eu e você conhecermos a vontade de Deus é buscando a Deus.
Aí Jesus disse assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se lhe há aberto. O que abre as portas não é chave, é a oração que é a chave que abre as portas. Pergunta: é o que você mais faz? Resposta: não. É o que menos fazemos. Porque tentamos abrir a porta com alicate, desempenadeira, ferramenta. Nós tentamos arrombar as portas, forçar as portas. Se a porta está fechada, a gente tenta pular a janela, entra igual ladrão. Já que não me coube na porta, eu vou pular a janela. Já que não me convidou por bem, eu vou aparecer no casamento dela por mal. Já que não me deu isso, eu também... Entende? A gente usa tudo errado. Está vivendo uma crise no casamento, uma crise financeira, uma crise na família, uma crise no ministério. Ao invés de buscar para quem pode resolver a crise, liga para a amiga, liga para o amigo, faz um tanto de coisas que são secundárias. Ao invés de falar: Deus, eu só tenho o Senhor. Eu preciso de um milagre no casamento. Eu preciso de um milagre com meus filhos. Eu preciso de um milagre no ministério. Eu preciso de um milagre nas minhas emoções. Eu estou desorientado. Eu estou perturbado. Eu estou ansioso. Eu estou triste, abatido. Eu preciso de um milagre. Então a música assim: preciso de um milagre, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio entendendo me tocar. Não tem uma música assim? Tadinho, me perdoe, Cassiane. Isso é uma bênção. O meu forte nunca foi pregar, mas cantar, quer dizer. Brincadeira, né? Irmãos, então aqui a chave não é um livro. A chave não é 7 passos. A chave para uma porta se abrir é oração. Mesmo que seja uma importunação, ore sem cessar. Não precisa responder para eu e você não passar vergonha. Hoje, como é que foi a sua oração? Hoje, teve oração? Não responde. Para a gente não ficar um pouco constrangido. Mas a gente já abriu o WhatsApp, já viu notícia, já fez almoço, já cuidou do dinheiro no banco, ou já viu que não tem nada lá ainda, está do mesmo jeito de ontem, no vermelho, red. Tem rico que usa cartão black, né? A minha conta é red, vermelha, só Jesus. Irmão, só que a gente tem que entender que aqui não é Lucas falando, Lucas está registrando as palavras de Jesus. Lucas não foi um discípulo direto de Jesus. Lucas foi um discípulo direto do apóstolo Paulo, a quem Paulo ganhou em uma cidade lá da Galácia, chamada Antioquia da Psídia. Lucas era médico. Quando ouviu o evangelho, foi convertido imediatamente e se tornou um dos principais escritores do Novo Testamento. Eu ouso dizer, o segundo maior, porque se Paulo é o primeiro com 13 cartas, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que são os 2 grandes livros do Novo Testamento. Só que quem está ensinando a doutrina da oração não é Lucas. Lucas está ensinando a doutrina que Jesus ensinou. Se Jesus está falando para a gente orar até perturbar Ele, é porque Ele quer ser perturbado para a gente orar, para Ele responder conforme a vontade dEle. Amém? Quantos entendem isso aqui? Porque você já viu, eu sei que você não corou assim, mas tem outros crentes que oram assim: Deus, se o Senhor quiser fazer a vontade do Senhor, que é fazer a minha, pode fazer a sua.
Ai, gente. Deus pode fazer a sua vontade, quer fazer a minha vontade, para ser a vontade do Senhor. Às vezes Deus tira alguma coisa de nós, irmãos, e a gente fica, Deus, traz de volta o cafajeste. Aí Deus, não, só te livrei, mas é porque eu gosto. Ai, irmão. A gente também pede, né? A gente pede para arrumar confusão. A Fernanda orou, buscou. Deus deu melhor para ela? Não. Quer dizer que eu sou melhor? Não. Mas pelo menos é uma bênção. Hoje eu estou pegando o pé dela. Irmão, mas o importante é que ela orou. Mas quer dizer que lá na frente Deus pode me tornar cada vez mais uma bênção na vida dela e ela na minha. Amém? Quantos entendem isso aqui? E quantas vezes eu orei para outras coisas na minha vida, achando que era o melhor, e não era. Então, para não errar, está aqui o modelo, o manual. Irmão, se tem uma cultura que não lê manual, é a cultura brasileira. Irmão, na verdade, a gente nem lê bula, a gente toma diazepam para dor de cabeça. Não lê bula, lê nada. Irmãos, eu estou te falando diante de Deus, esses dias eu fiz uma postagem assim, ó. Ela aceitou, assim, a legenda assim, ela aceitou, pedir a Fernanda em casamento. Escrevi assim, ela aceitou. Aí o primeiro comentário foi, e ela disse sim? Eu falei, eu desisto. A gente não lê, irmãos, e por isso a gente perece por falta de conhecimento. Aí você senta na frente de um doutor que estudou 10 anos, te receita paracetamol porque ele leu e estudou. Você pensa, só isso? Mas você quer que eu te dou o quê, meu filho? Não, mas você vai me cobrar R$200 só para me dar paracetamol? Mas eu sei o que você tem, você não sabe o que você tem, por isso que você está aqui. Eu estudei, você não. Está certo que uns dão paracetamol e o negócio é mais grave. Mas qual que é a diferença? Somos dominados por quem conhece mais do que nós. Eu não estou dizendo que para você ser aceito na sociedade, você tem que conhecer muito. Não é somente isso, ainda que seja importante. Mas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente ora a palavra, canta a palavra, proclama a palavra, vive a palavra, nós estamos abrindo portas. A oração é nós ajustando a vontade de Deus sobre nós. A palavra de Deus é a profecia da vontade de Deus para ser cumprida e também para que alcance a gente, para que a gente cumpra também. Irmãos, a oração é o lugar mais seguro que eu e você possamos estar. A oração, ela abre portas, destrói cadeias, faz milagre acontecer. Mas também não ore sem confiança. Não ore sem fé, porque aquele que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que de Deus se aproxima, é necessário que creia que Ele exista e que é também galardoador daqueles que o buscam. Vamos orar mais? Vamos gastar mais tempo com Deus e menos tempo com pessoas falando de problemas que elas não podem resolver. Qual é a causa que você trouxe para Deus aqui nessa tarde? Então apresente ela ao Senhor. Coloque nas mãos do Senhor e descanse. Confie no Senhor. E no mais, Ele tudo fará. Você pode ficar de pé no seu lugar? Irmãos, Jesus está dizendo aqui no Evangelho: peçam e será dado.
Você já ouviu que para algumas coisas a gente tem coragem? A gente fala assim, não, você já tem. Para algumas coisas a gente tem coragem, por que a gente não fala com Deus? Ele pode não fazer, mas peça. Fala, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos a minha família, eu preciso de um milagre financeiro. Posso compartilhar com vocês um milagre? Que coisa linda que aconteceu na minha vida hoje. Por isso que eu escolhi esse texto. Irmãos, eu acabei de escrever um livro. Meu sogro corrigiu o livro. E a editora me mandou o valor que ficaria do livro. Valor considerável pela quantidade de cópias que eu estou fazendo. Até ontem, de coração, eu não tinha um centavo. Só que eu tinha uma palavra: faz o livro. Liguei para a editora, fiz tudo. O cara da editora chorou igual eu hoje. Aí ele falou, irmão, eu preciso de 50%. E quando eu entregar os livros, mais 50%. Foi para fazer. Ele falou assim, mas eu sei, é que assim, eu vou fazer, mas você está tendo que estar dando uma depositadinha aí antes. Eu falei, não, pode fazer. Eu falei, não, sim, nós vamos fazer, mas tem como só fazer o Pix? Eu falei, não, pode fazer. Ele falou, não, eu vou fazer. Eu falei, irmão, faz o livro. Só que ele demorou a responder de ontem para hoje. Eu falei, esse é o tempo. E ele me pediu uma ficha, foto, endereço. Eu falei, lógico, ele está com medo de eu dar nele o cano, né? Brincadeira. Porque precisa da ficha técnica do livro. Irmão, eu não tinha um dinheiro ontem. E até 10 horas da manhã hoje eu também não tinha um dinheiro. Eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o Senhor me deu uma palavra. Eu estava varrendo a minha casa hoje. Eu falei, Deus, o Senhor vai deixar eu envergonhado? Por favor, me ajuda. Aí depois eu comecei a racionalizar, sabe aquela? Porque a gente passa por 3 fases. A dar coragem. Que Pedro falou, Senhor, manda eu ir com o Senhor. Pô, vem Pedrão. Aí Pedrão largou a carteira, deixou o celular, saiu do barco e pisou dentro da água. Na hora que ele pisou, viu que estava mole, que era água. E segundo a lei de Newton, não daria 2 matérias com a mesma densidade ficar dentro do mesmo espaço. Começou a afundar. A segunda fase. Para que eu entrei nessa água? Era que eu estava varrendo hoje. Eu sou crente, sou. Eu não podia ter feito um negócio desse. Agora eu vou escandalizar a igreja, vai ter Lagoinha. Porque o livro vai sair pela editora da igreja. Eu não tenho um centavo. Fiz o cara diagramar o livro. Isso parece uma irresponsabilidade. Fiquei calculando isso na minha cabeça. Que responsabilidade, que desafio. Eu não podia ter feito isso. Onde que eu parei com a minha cabeça? A Fernanda fala para eu parar de ser impossível. Quando que eu vou aprender? Eu tenho que voltar a tomar o remédio para me controlar. Eu tenho que não sei o quê. E aí, irmãos, e eu varrendo, escutando aquele louvor. Vai varrendo, vai varrendo. Brincadeira. Aí eu entrei na terceira fase, que é quando você está afundando. Você escuta assim: estende a mão. Na hora que eu estou terminando, que eu estou jogando lixo assim, ó, dentro da cestinha, eu mandei 2 mensagens para 2 grandes amigos, muito sincero, porque eu lembrei desse texto que fala de amigo. Se você está precisando de 3 pão, procura esse. Irmão, liguei com a maior sinceridade do meu coração. Falei, irmão, o projeto é esse. Quer apadrinhar, quer fazer parte? Irmão, são 4:12. O livro todo já está pago para a glória de Jesus. À vista. Lançamento em breve na Seara. Eu quero ver você lá, amém? Esse é o Deus que abre portas. Se eu, que sou pecador, Deus fez na minha vida, não vai fazer na sua? Que busca, que pede, que é fiel a Ele, importuna o Senhor no bom sentido. É Ele que está dizendo, eu quero ser importunado. Deus quer ser ocupado por nossas orações. Como, Tiago, você está dizendo que Deus é desocupado? Não, irmãos. Essa linguagem que eu estou usando é antropomórfica. É no sentido de Deus estar nos ensinando. Eu quero ser achado. Então me procure.
Eu quero ser encontrado, então me busque. Eu quero responder, então peça. Amém? Faz isso, meu irmão. Coisa linda esse texto. Você pode levantar sua mão para o céu, fechar os seus olhos enquanto a gente adora o Senhor com mais uma canção. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.